Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a necessidade de estar certo. Eu tive vários insights a respeito desse tema e também lendo o livro que eu tô lendo agora do Eckhart Tolle, eu vi um trecho onde ele fala sobre isso. Então vou aproveitar, vou ler um pouquinho do texto onde ele fala sobre a necessidade de estar certo e vou acrescentar algumas coisas a isso, tá? E por que a gente sofre quando a gente tem essa necessidade, né, de defender as nossas ideias. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de já pedir para vocês darem um likezinho nesse vídeo. O like é muito importante para o canal, tá? E também convidar vocês a se inscrever no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, tá? Lá eu falo sobre coisas que eu não falo aqui, né? Claro, tudo de autoconhecimento, mas tem um complemento desse conteúdo aqui lá, ok? Ele diz o seguinte, o Eckhart Tolle diz o seguinte, ele fala assim, uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Calma, gente, calma. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior baseado na mente ou no ego corre um sério risco de destruição. O Eckhart Tolle usa muito o termo mente para aquilo que o Curso em Milagres chama de ego, tá? Mas é a mesma coisa. O Osho também, né, usa o termo mente para aquilo que é chamado de ego. Então, é super legal isso, porque ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho interno, né? E de observação, acima de tudo. A necessidade de defender ideias, ela vem do ego, né? Porque a verdade não precisa de defesas. Então, a partir do momento que você se perceber, se você se encontrar, né, defendendo uma ideia ou argumentando ou discutindo com alguém, eu acho que é diferente, não porque eu só acho que pode saber que você já tá na lama, meu amigo, minha amiga. Bom, já tá na lama, você já se perdeu. Porque quando a gente se conecta com aquilo que é verdadeiro, a gente entra num estado de paz, né, que vem da certeza que tá tudo bem, né, e que nós não somos as nossas ideias. Então a gente não quer defender mais nada. Quanto mais conectados com a mente unificada nós estamos, mais em contato com a verdade, né, e o amor que nós somos, nós estamos. Então, essa necessidade de defender qualquer coisa, ela some, porque a verdade é uma só. E quando a gente vê a verdade, a gente vê a mesma coisa que a outra pessoa. A gente chegou no limite, né, possível de entendimento a respeito de nós mesmos. E isso dá uma sensação de paz incrível. Então, quando a gente quer defender algo, pode ter certeza que tem personalidade e tem crença envolvida. E isso é tudo que você não é, ok? Então, observe, né, bem quando você estiver tentando provar algo para alguém, quando você estiver... Veja, não significa que a gente muitas vezes não tem que explicar coisas para as pessoas. Sim, a gente pode explicar, né? Não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas não entendem e a gente quer mostrar o que a gente está tentando falar para a pessoa. Mas é diferente de defender ideias, né? De argumentar. Isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Você vai entrar num caos com a outra pessoa que só vai drenar a sua energia. Nunca faça isso, nunca, entendeu? Opte sempre pela paz. Lembre que acima desse lugar, aonde você tem que ter razão, ou a pessoa que você está discutindo quer ter razão, existe a paz, tá? Existe um lugar onde vocês estão unidos e vocês concordam com tudo, que é a verdade. Você vai ver, se hoje você ainda não encontrou esse lugar, você vai encontrar esse lugar um dia e você vai ver que nesse lugar, somente nesse lugar, é possível o entendimento. Porque as pessoas
enxergam a mesma coisa, né? Não é possível conflito quando você está conectado com a verdade, porque a verdade, o amor, que é a mesma coisa, ele enxerga igual, ele é só de sim, ele é a aceitação absoluta de tudo como é. Então nunca vai ter o eu só acho que, ou você tá errado, não, eu penso diferente, entendeu? E mesmo que você pense diferente, você não vai querer defender isso, tá? Isso tem muito a ver com a personalidade. O que é a personalidade? É o nosso conjunto de crenças, ou ego, é a mesma coisa, tá? E defender isso é defender o que você não é. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Toda vez que a gente fica defendendo as nossas ideias ou querendo provar para as pessoas que a gente tá certo, a gente tá tentando defender o que está nos fazendo sofrer. Porque tem a ver com crenças, tem a ver com tudo que você não é. Quando ele fala que na verdade é o medo da morte no texto, ele está dizendo isso por quê? Porque não é a sua morte, mas é a morte do ego. Então, existe uma identificação com esse ser inventado, né? E a identificação muitas vezes é tão grande que a gente não, inconscientemente, não quer se desfazer dele de jeito nenhum. A gente não consegue perceber que, na verdade, este ser inventado foi criado de forma a gerar um ataque à verdade, entendeu? Ele é o próprio ataque, ele é a própria resistência à verdade, ele é um ataque a Deus, tá? Então a gente fica defendendo porque a gente se identificou muito com esse ser, que é tudo que a gente não é. Então lembrem sempre disso, gente. Sempre que tiver esse tipo de defesa, olha o quão fundo a gente pode ir nisso, no entendimento disso. Entenda que você está defendendo o que está te matando, entendeu? Porque o ego, ele tá o tempo inteiro, né, trabalhando na nossa autodestruição. Ele quer provar que nós somos um corpo, ele quer provar que a gente é destrutível, né? E nós não somos isso. Nós somos espírito e nós somos eternos. Então, ao invés de defender, ou quando você estiver fazendo isso, se observa, né? Quais são os ganhos que você vê em defender as suas ideias, né? Por que a necessidade de defender as suas ideias? Quando você quer provar, né, para sua família, para os seus amigos, porque você está estudando autoconhecimento e você quer convencer todo mundo. Eu já fui assim, gente, eu sei bem o que é, né? Eu já fui tocada de casa, da casa da minha mãe. Minha mãe não aguentava mais me ouvir falando de um curso em milagres. Hoje eu não toco mais no assunto. E na verdade, só agora, justamente por eu não tocar mais no assunto, é que realmente existe uma identificação maior, né, da minha família com o que eu falo. Porque a coisa não tá no que você fala, e sim no que você emana, no que você é. Então, ao invés de tentar provar algo, experiencie o que você está vivendo, seja o que você está vivendo. Gaste o seu tempo na salvação da sua mente, entendeu? Porque não existe nada fora. E no momento que se você se modificar internamente, tudo que é externo a você vai corresponder a isso, tá? E de uma forma diferente. Se hoje você experimenta sofrimento nas suas relações, você vai começar a ver um reflexo diferente fora. Porque não existe fora, né, gente? Existe a gente projetando isso tudo aqui. Tudo que tá fora é símbolo do que existe na nossa mente. Então é isso, meus queridos. A defesa tem a ver com medo, né? Eu tenho medo, então eu me defendo. Por quê? Porque pode ser que a verdade venha ali me dissolver. Me dissolver quem? Eu, ego. Então eu preciso me defender, né? Eu preciso manter este personagem que eu criei intacto para que eu continue sofrendo e acreditando nesta ilusão. Bagulho é louco, gente. Bagulho é louco. Mas é isso aí, tá? É isso aí. Acredite vocês ou não, tá bom? Eu super indico que quem está estudando um curso em milagres dê umas folheadas, ou releia ou leia este livro. Ele fala, isso aqui é um curso em milagres, de uma forma simplificada, né?
porque ele iluminou, e quando a gente chega na verdade a gente vê a mesma coisa. Então o Curso em Milagres e o que ele está falando é exatamente a mesma coisa, vocês vão ver que é tudo absolutamente igual. E também porque ele é um cara que estuda um Curso em Milagres, o Eckhart Tolle, e gosta muito e cita muito aqui neste livro, tá bom? Então vai ser uma outra maneira de você entender a verdade, né? Trazida com palavras mais simples e que é muito legal também, tá bom? É isso, meus queridos. Se eu me defendo, sou atacado. Ó, fica ligado, gente. Não há necessidade, tá? De ficar se defendendo das coisas. A ideia é a integração. A ideia é a gente entender que todo esse significado que a gente está dando fora para as coisas pode ser dissolvido, né? E a gente pode colocar significado no único lugar que ele existe, que é no amor de Deus, no amor que nós somos e na felicidade que está dentro de cada um. Existe um treino para isso, não é possível chegar a isso sem treino, tá? Ou é possível, mas por um caminho que não é muito agradável, e eu não vou falar qual é aqui. Mas pelo treino você chega a isso, né, a esse estado de uma maneira muito gentil, tá? O Escola da Liberdade tem vários cursos, todos os cursos do Escola da Liberdade, para que você consiga se aprofundar neste entendimento, para que você consiga se aprofundar nessa experiência de encontrar a sua essência, de relembrar a sua essência de forma mais efetiva, mais clara, tá? E mais rápida também, porque você vai estudar profundamente. Os cursos do Escola da Liberdade estão nos comentários, sempre linkado nos comentários. Eu indico que você comece pelo módulo 1 do Escola da Liberdade. Eu vou explicando passo a passo tudo o que um Curso em Milagres diz com as minhas palavras, do módulo 1 ao módulo 4, tá? Todos os termos que vocês sempre me perguntam, o que é integração, o que é Espírito Santo, o que é disponibilidade, tudo, tá? Dá uma olhada lá nos módulos, porque cada módulo tem 12 aulas de mais ou menos uns 40 minutos explicando cada um desses conceitos, né? O que é Deus, o que é o Filho de Deus, qual é essa história, essa metáfora de um Curso em Milagres que fala dessa separação desse Filho único de Deus que acabou gerando, né, esse pensamento ilusório que acabou gerando o tempo e espaço. Né? O que é o desaparecimento do universo? Tem todas essas aulas no curso do Escola da Liberdade, gente. Do módulo 1 ao módulo 4. Os links estão todos aqui. Comecem com o módulo 1, tá? Para vocês sentirem o que é esse trabalho. Assistam as aulas fazendo junto as lições de um Curso em Milagres, tá bom? E eu tenho certeza que a consciência de vocês vai se ampliar muito, tá bom, meus queridos? É isso, beijos a todos e até os próximos vídeos.